Que bom que você veio a esse culto. Amados, o que nós temos tratado com vocês esses últimos dias? Nós temos falado sobre salvação. E o Espírito Santo, na verdade, tem nos aberto os olhos para muita coisa. Porque o nosso entendimento era: se eu aceitar Jesus, estou salvo. Só que nós começamos a compreender, estudando a Bíblia, se você crer e for batizado, será. Você não é salvo, você vai ser. Será é futuro. Então existe um processo para que a salvação ela se efetue na vida da pessoa e ela consiga sentir a alegria da salvação. Como Davi declarou no Salmo 51, quando ele peca, ele diz assim: eu quero de volta a alegria da salvação. Ele chegou num estágio onde ele conseguia sentir essa alegria, ele conseguia sentir essa salvação. E muitas pessoas, às vezes, apesar de estar na igreja, não chegaram nesse estágio ainda. Pelo contrário, estão à beira da salvação. Isso não é bom. E de lá para cá, nós começamos a estudar o livro de Romanos. E o livro de Romanos foi um livro que despertou muitos pregadores do passado, muitos reformantes protestantes da época, como Calvino, como Lutero. Se salvou esses homens, essa carta que temos estudado, que é a carta aos Romanos, certamente vai abrir nossos olhos, e tem aberto, né? Hoje eu quero estudar com você o capítulo 7. Nós estudamos esses dois cultos passados, o capítulo 6, e agora eu quero estudar com você o capítulo 7. Abra aí, por gentileza, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Isso. Romanos capítulo 7. Quem achou, diga amém. Só para a gente ter uma noção, deixa eu recapitular um pouquinho do que a gente estudou nesses últimos dias, só para você ter um norte e entender no que a gente vai ler aqui agora, tá? No capítulo 5, Paulo fala que por causa da lei, e quando ele aponta para a lei, ele está falando a lei de Deus. Por causa da lei de Deus, ela ter se manifestado, o pecado também se multiplicou. E eu explicava para as pessoas por que isso acontece. Quando a lei de Deus veio num período onde de Adão até Moisés, as pessoas viviam completamente aleatórias, cada um fazendo o que dava na cabeça, cada um fazendo o que achava ser certo. A lei de Deus veio justamente para pontuar, dizendo: ei, o certo e o errado vem de Deus, e Deus estabelece assim, assim, assado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quando o pessoal se deu conta que a lei veio, e eles tinham cometido muitos pecados sem consciência, é lógico e evidente que o fato da lei ser estabelecida, aquilo que não era pecado passou a ser. E eles perceberam: meu Deus, a gente pecou mais do que a gente devia. Só que ao mesmo tempo que a lei, ela multiplicou o pecado, porque as pessoas tomaram noção, ficaram conscientes de que muita coisa era errada que eles faziam, mas na cabeça deles estava certo. Já que multiplicou o pecado, mas a Bíblia Sagrada diz que superabundou a graça. Então, ainda que você tivesse errado muito, quando a graça veio, ela conseguiu cobrir e arrancar do ser humano toda a ação do pecado sobre o ser humano. Bom, dentro disso, aí entra o capítulo 6, onde Paulo começa a falar que esse processo de salvação, tanto na vida daqueles que estão iniciando, entendendo agora sobre salvação, quanto na vida daqueles que já são salvos, ele produz na pessoa três coisas. Isso que eu vou falar para você já é o último culto agora. Três coisas. Primeiro, obediência à verdade.
Não tem como você dizer, eu sou salvo, eu tenho salvação, e o seu coração não se inclina para obedecer à verdade. O ponto é o seguinte: se eu sacudo os ombros para as verdades de Deus, eu não tenho salvação. Se eu não me importo em obedecer o que a Bíblia diz, eu não tenho salvação. Não, mas eu sou da igreja, eu sou crente desde pequeno. Paulo está explicando, esse processo de salvação, ele vai gerar em você características. Não tem como a gente negar isso. É como Jesus disse, a árvore boa, o fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa, é simples assim. Então, se eu não tenho fruto de salvação, não sou salvo. É simples assim. Então, se eu não tenho um coração inclinado para obedecer à verdade, é sinal que eu não estou salvo. Paulo, no capítulo 6, ele explicou isso para nós, que vai gerar obediência à verdade. Essa obediência vai gerar santificação. E eu explicava para as pessoas o que é santificação. É separação. Separação do quê? Daquilo que é errado. É impossível uma pessoa dizer que está num processo de salvação, ou seja, Cristo está salvando ela, ou a pessoa dizer, eu já sou salva, e ela não se separar daquilo que é errado. Pessoas que estão num processo de salvação ou estão salvas, elas estão se separando daquilo que é errado. À medida que ela vai entendendo que aquilo é errado, ela vai se apartando. Isso é um efeito, é a característica da salvação ou do processo de salvação na vida de uma pessoa. Então a pessoa que se contamina e ainda continua a se contaminar, não abandona certas práticas, é sinal que ela não está se santificando. E mostra de maneira clara, ela ainda não tem salvação. Ela ainda não alcançou isso. E Paulo então termina, que foi o último culto, obediência à verdade, santificação. E aí ele falou que da santificação gera a vida eterna, que aí evidencia a salvação por completo. Porque a nossa salvação, ela se dá justamente aí, no direito à vida eterna com Deus. Essa é a salvação. É o direito de você poder estar com Deus. Direito que não é conquistado por você, mas pelo que Cristo fez na cruz. Quando você começa a entender isso, esse dom gratuito de Deus, que é chamado de salvação, graça, te alcança, lhe capacitando para você poder viver com Ele na eternidade. Então a obediência à verdade, a santificação, que é se separar das coisas erradas, para gerar a vida eterna. Aí você chega naquilo que o Davi disse: eu quero essa alegria da salvação, alegria de quem sabe que se morrer a qualquer momento, estou salvo, eu estou de bem com meu Deus, estou tranquilo. É essa alegria que proporciona. Agora, Paulo vai explicar um pouquinho melhor sobre o fato de que no passado, quando a lei veio, multiplicou o pecado, para que ninguém ficasse pensando, então a lei é ruim, porque se antes não tinha pecado, e a lei veio e multiplicou o pecado, então a lei é ruim. Não é que não havia pecado, não havia consciência de que aquilo era errado, até a lei de Deus se estabelecer. É mais ou menos assim. Nós temos a Constituição, o conjunto de leis. Enquanto você não conhece a Constituição, às vezes você está cometendo um crime e você não sabe. Às vezes estão cometendo um crime contra você, mas você não conhece a Constituição, então fica por isso mesmo. Mas quando você entende a Constituição, a lei, o que te protege, e o que lhe é direito, a coisa começa a mudar. Porque quando você vai reivindicar, você fala, não, a lei diz isso é direito meu. Mas ao mesmo tempo, a lei também condena certas coisas. Então quando você toma consciência de que aquilo é errado, é fora da lei, se você cometer, você também está consciente de que você está sob penalidade. Você pode ser, de alguma forma, penalizado. Você sabia da lei, mas agora você infringiu a lei. A lei de Deus é a mesma coisa. Não é que o pecado não existia, é que o pessoal só não tinha consciência. Quando a lei de Deus foi estabelecida, aí o pessoal tomou consciência e percebeu que o pecado havia
já estava na terra e eles estavam pecando mais do que poderiam imaginar. E aí agora é a hora que Paulo vai explicar, a lei não é ruim porque ela mostrou o pecado para você. A palavra de Deus não é ruim porque ela apontou para você onde é que você está errando. É isso que Paulo vai tratar e é o que nós vamos estudar hoje aqui. Capítulo 7, verso de número 7 também diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, ele responde. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, que é o desejo desenfreado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vou ler de novo, vamos lá? Que diremos, pois? É a lei pecado? Ou seja, a lei está errada então? E ele, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei, que é a palavra de Deus, não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo está dizendo assim, então quer dizer que a lei está errada? Já que ela multiplicou o pecado, então a lei está errada. Ele fala, de modo nenhum. Foi a lei que me apontou que eu estava errado. Eu não saberia que eu estaria no pecado se não fosse pela lei. Ou seja, eu estaria no pecado, mas apenas com os olhos vendados. Mas estou no pecado, estou sofrendo consequências, só que eu não sei, estou vendado. A lei veio para tirar as vendas dos meus olhos e eu comecei a perceber, então quer dizer que isso aqui está errado. Então a lei não é errada. A lei de Deus, ela é boa. Ela multiplicou o seu pecado porque você agora tomou consciência de coisas que você fazia, que para você era certo e agora está errado. E assim acontece com todos nós. À medida que a gente vai vindo para a igreja, a gente vai percebendo erros na gente. Eu até fiz essa pergunta em outra ocasião. Eu falei, pessoal, quem já sentiu isso? Que quanto mais você vem na igreja, parece que mais errado você fica. E o pessoal falou, pastor, eu sinto isso. Parece que cada vez que eu vou na igreja, quando eu penso, agora estou melhor, parece que o pastor vem e aponta um outro erro. Não é o pastor em si, é a palavra de Deus. Ela é o espelho. Ela vai mostrando para você a tua real situação. Não é que você está se tornando pior, você está tomando consciência de coisas que eram erradas, que para você era normal, era correto. Para alguns, antes de conhecer a palavra, era normal o adultério, era normal muitas vezes a prostituição, era normal a vida de bebedeira, era normal pegar o dinheiro dos filhos e gastar com bebida, com droga. Normal. Afinal de contas, todo mundo faz isso, pastor. Era normal a mentira, era normal a desonestidade para muitos. Porque você vivia inserido numa sociedade onde a maioria das pessoas vivem desse jeito. Então para você, isso não era pecado. Apenas era seguir o curso da vida, porque todo mundo segue esse curso. Mas quando a palavra de Deus vem, ela aponta para você. E é isso que Paulo está dizendo. A lei não é errada, a palavra de Deus não está errada. Ela não está errada porque me apontou o erro. Porque a palavra de Deus me mostrou que eu estava errado. Sem a palavra eu não saberia que o que eu estava fazendo é errado. Tanto é que ele fala assim, eu não saberia que eu teria concupiscência se a lei não tivesse me apontado, dizendo, não cobiçarás. Assim como a lei de Deus também diz para não mentir, para não adulterar. Dentre tantas outras coisas que a gente vai conhecendo na palavra, a gente vai aprendendo. E a gente aprendeu da onde? Da lei de Deus. Essa lei não é má. O fato de apontar os nossos erros não torna a lei de Deus uma lei má, de maneira nenhuma. Tanto que Paulo vai continuar dizendo assim, verso 8: mas o pecado, tomando ocasião, ou seja, aproveitando a oportunidade, através do mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei, ou seja, sem o entendimento da palavra, estava morto o que, pessoal? O pecado. O que ele está dizendo? Enquanto você não teve consciência da palavra de Deus, é como se o pecado estivesse morto aqui dentro. Para você aquilo não era errado, era normal. Tem várias mulheres na rua, como às vezes você vê alguns homens, tem a mulher dentro de casa que mais parece uma empregada, mas ele tem as mulheres da rua.
Não, pastor, meus amigos, tudo é assim. Pois é. É como se o pecado estivesse adormecido ali. Porque você ainda não entendeu a palavra. Você não entendeu o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: sejam homens de uma só mulher e mulher de um só homem. Você está ligado pelo matrimônio, você é dele e ela é tua. Acabou, não tem esse negócio de ter outras, não. Isso é abominável ao Senhor. E é isso que as pessoas não entenderam. Quando a lei de Deus vem, eu entendo isso. Mas enquanto não vem, para mim isso é normal. É como se o pecado estivesse morto, não existisse. Quem está entendendo aqui, pessoal? É como se o pecado não existisse, porque você não entendeu a lei de Deus. E aí é a hora que eu vejo muito crente, eu já vi crente falar isso: é melhor não saber do que saber e pecar. Não, meu amado, você sofrer sem saber é muito pior. Você ir para o inferno sem nem ter entendido, isso é pior. Se eu estou indo para o inferno, estou caminhando para o inferno, e a verdade é revelada para mim, eu tenho oportunidade de me acertar. Agora, eu caminhar para o inferno sem nem saber como é que eu estou indo para lá, e dentro do meu coração uma falsa esperança de que eu vou entrar no céu, isso é muito pior. Porque haverá uma grande decepção. Quando você pensa que vai ver o céu, está lá o capeta te esperando aqui. Olá, meu amigo. Não sou teu amigo, não. É sim, você viveu uma vida inteira para mim. A vida inteira tu fez o que eu quis. Como é que tu não é meu amigo? Você é inimigo de Deus, porque tudo que você fez é contra Deus. Não, mas eu não sabia. Pois é, que bom que você não sabia. Eu trabalhei para você não saber mesmo. Trabalhei para você ficar a vida inteira na minha mão, para quando morresse você visse para o meu lado. Isso é terrível. Isso é pior. Você consegue entender isso? Aí Paulo continua dizendo, enquanto você não sabia da lei, o pecado estava morto. Aí verso 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, ou seja, sem o entendimento. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E o que aconteceu comigo? E eu morri. Ou seja, quando ele estava sem lei, estava tudo tranquilo. Só que aí veio o mandamento de Deus. E quando ele entendeu a palavra de Deus, o pecado viveu. Porque você descobriu que aquilo é errado. Então, o gigante que estava adormecido despertou. Eita, meu Deus, eu tenho um pecado. Apareceu o pecado na minha vida. Não é que apareceu, sempre esteve lá. É que você não tinha o mandamento, não tinha entendimento. Ele estava lá. Só que agora ele levantou. Ele reviveu. Só que quando ele revive, quem morre é você. O que Paulo está dizendo é: aí eu percebi que o pecado me mata, ele me destrói. A lei de Deus me mostra que o pecado agora está vivo em mim, está reinando em mim, e com isso, quem morre sou eu. É eu que estou morrendo, espiritualmente estou morrendo, é eu que estou separado. É isso que está acontecendo. Quem está entendendo aqui, pessoal? Aí Paulo vai aprofundar ainda mais, verso, vamos ler o 9 e o 10 para fazer mais sentido, hein? E em algum tempo eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, olha o que ele achou. Achei eu que era para o quê? Para a morte. É o caso de muitas pessoas que acham que a palavra de Deus é para te condenar. Irmão, a palavra de Deus é para te salvar. A palavra de Deus não é para te condenar. Não é porque ela apontou os seus erros que é para te condenar, querido. Teve uma vez, eu conversando com uma pessoa, e ela veio falando assim: as pessoas estão me julgando. Eu não gosto de ser julgado pelas pessoas. Só quem pode me julgar é Deus. Eu falei: ei, peraí, vamos entender aqui. Uma coisa é o julgamento. O julgamento ele é precedido de uma condenação. Outra coisa é a pessoa te alertar quanto a algo de errado que você está fazendo e te apontar na palavra. Isso não é julgamento. Ela está te avisando antes que você seja condenado. O julgamento precede condenação ou absolvição, um dos dois. Julgar alguém e falar: rapaz, isso aqui não tem jeito, isso é um julgamento. Esse aqui não presta,
Isso é julgamento. Mas você chegar para a pessoa e falar: olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia diz assim, assim, assado. Não age dessa forma não, você pode se prejudicar. Você está me julgando? Não, eu estou te apontando a palavra de Deus. Isso não é julgamento, querido. Isso é oportunidade. Não é para a morte, é para a vida. Você consegue entender? E muitas pessoas interpretaram isso errado. Vem ao culto e acha que está sendo julgado pelo pastor. Não, ele não abriu a Bíblia, ele não apontou questões da Bíblia, ele não explicou de acordo com o que está aqui. Onde é que está o julgamento aqui? Existe uma explanação da palavra, uma exposição da palavra, uma explicação da palavra, e a decisão é sua. A lei está sendo exposta, ou seja, o entendimento da palavra está sendo exposto para você. A decisão é sua, se você vai querer ser salvo ou não. Então não tem condenação e nem julgamento. O julgamento ainda virá. O julgamento ainda virá. E te garanto que não vai ser pelas mãos dos homens. Vai ser pela mão de Deus. E tudo isso que você está ouvindo aqui hoje, você vai perceber que não era ninguém julgando você, era a palavra de Deus tentando te salvar. Aí a ficha vai cair para muita gente e falar: eu pensei que eu estava sendo julgado pelos irmãos. Não, os irmãos estavam tentando abrir seus olhos. Essa é a verdade. Paulo falou: eu pensei que essa lei era para a vida, mas girou morte. Não. Ele pensou. E aí ele vai explicar o que realmente aconteceu. Ele achou que era isso, mas olha o que aconteceu. Verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião, ou seja, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, o que o pecado fez comigo? Me enganou. E por ele, o que ele fez comigo? O que está escrito aí, pessoal? E me matou. Aqui, Paulo já está concluindo, dizendo: olha, não é que a lei é errada. Eu percebi que a lei me abriu os olhos, e quem estava me matando era o meu pecado. A lei estava me apontando: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E eu ignorei tudo isso, mas quando eu me dei por mim, eu percebi: o que está acabando comigo, quem está me matando na verdade não é a lei de Deus que é ruim. Não, a lei de Deus é boa, é perfeita. O que acabou comigo, que me matou, foi o meu pecado. Porque eu sabia da lei e eu ignorei a lei. Entendi a palavra, mas ignorei a palavra. E o pecado então agora aproveitou a oportunidade, já que eu ignorei o que Deus ensinou, já que eu não estou nem aí para o que Deus fala, o diabo aproveitou essa oportunidade e está acabando comigo. Você consegue entender isso? Agora Paulo conclui, verso 12. Assim, ó a conclusão, assim, a lei é como, pessoal? É santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Quer dizer, ele conclui dizendo: não, eu pensei que a lei era ruim, em vez de trazer vida, estava trazendo morte. Mas não, entendi errado. O certo é, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Na verdade, Deus estava me alertando. Eu que não estava entendendo. O fato de Deus mostrar o meu pecado, eu achei que Deus estava me condenando, me julgando. E não. O julgamento ainda virá. E aí, aqui é a mensagem. Por que a lei de Deus ela é tão importante para nós? Para pontuar isso bem aqui. Aí a gente finaliza, ó, verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? E ele responde: de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, o que ele fez em mim? Operou em mim o quê? A morte, o prejuízo pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vamos ler de novo, verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Para um pouquinho por aí. Paulo explica assim: olha, quer dizer que tem coisa boa, como ele diz aqui, o bom gerou morte? Não. Na verdade, o que é bom, que ele aponta isso como a lei de Deus, apontou o que é pecado.
A lei pontuou o que é pecado. E pecado, para ser pecado, ele gerou morte. E gerou morte para quem? Para o meu bem. Para que eu entendesse: isso aqui não presta. Isso aqui me prejudica. Pecado é pecado. Não tem pecado bom, pecado gostoso, pecado que leva para o céu. Não tem. Pecado é pecado. Gera morte. Prejudica a gente. E quando eu entendo isso, isso é para o meu bem. Isso é para o meu bem. É mais ou menos quando o pai alerta para o filho assim: meu filho, não faça isso, você pode se machucar. E o filho vai teimando com o pai: meu filho, não faça dessa forma, você pode se machucar. Não faça. E o filho vai teimando, até que o filho vai lá, cai, se machuca do jeito que o pai alertou. O pai é ruim por ter alertado? Não. Aquela queda foi completamente ruim? Também não. Porque essa queda, esse machucado, foi por bem dele. Para que ele entendesse: o meu pai tem razão, ele me alertou quanto a isso, eu não quis ouvir, quebrei a cara aqui, mas eu aprendi uma lição. Eu aprendi, foi para o meu bem. Infelizmente algumas pessoas aprendem da pior maneira possível. E aí Paulo termina desse jeito, e eu achei fantástico isso. E aí a gente encerra a nossa mensagem aqui. Vamos ler todo o verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte, pelo bem. A fim de que, agora preste atenção nisso, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente o quê? Maligno. A lei foi tão necessária porque ela veio para pontuar de uma vez por todas que o pecado é maligno. Não vale a pena querer continuar. Se você não entender isso, você vai continuar fazendo. Você está entendendo isso ou não? Enquanto você não entender isso, você vai continuar fazendo. Enquanto você achar que pecado é bom, você vai continuar fazendo. Mas a lei de Deus, ela pontua de maneira muito clara: o pecado é maligno. Ele gera morte. Ele prejudica você. Ele acaba com tudo. Porque o pecado dá direito ao diabo para trabalhar na tua vida. A prostituição, você pode estar se achando bam. Está vendo aí, pastor? Um monte de mulher para mim. Só que isso vai arrebentar com tudo que é teu. Porque o pecado dá liberdade para o diabo atuar. Está dando liberdade para o diabo atuar. É isso que você não entendeu. Vai gerar morte, vai gerar percas. Vai gerar percas. E você precisa despertar quanto a isso. Quem está entendendo aqui, pessoal? Eu quero finalizar essa mensagem dizendo: o pecado é maligno. É maligno. A lei, ela vem justamente para provar isso para você. Pecado é maligno. Arrebenta com tudo. Não estou dizendo para você que nós somos perfeitos, não. Mas o que eu estou dizendo é que no processo de salvação de Deus para conosco, Deus precisa nos fazer entender isso para que a gente não deseje voltar para o pecado. Deus precisa te fazer entender isso para que você não... Rapaz, eu estou aqui na igreja, mas eu vou ali no carnaval, vou pular ali o carnaval, vou pecar um pouquinho, depois eu volto para cá. Você não entendeu que o pecado é maligno, não. Você não entendeu que você dá direito ao diabo para trabalhar contra você. Você não entendeu nada disso. Por isso que você ainda está dando esse pulinho. Um pé aqui e outro lá. E aí vai. No processo de salvação, Deus quer deixar bem claro para você: eu estou arrancando você de algo que ia levar você para o inferno. Eu estou arrancando você de algo que daria o diabo o direito de destruir tua vida, de roubar, matar e destruir você. Eu estou arrancando você de tudo isso. Mas eu preciso que você entenda que isso é maligno, porque senão você daqui a pouco vai querer voltar para lá. Você consegue entender isso ou não? Foi mais ou menos o que aconteceu com o povo de Deus. Depois de mais de 400 anos de escravidão, quando Deus decide arrancar o povo de lá, o povo não queria voltar para lá, irmão.
O povo queria voltar para lá. No Egito eles não comiam carne. Deus deu carne para eles no meio do deserto. Água, codornizes, que é como se fosse um pão de mel. Não faltava nada para esse povo, irmão. Mas em todo o tempo esse povo murmurava e falava: rapaz, se é para morrer aqui, melhor a gente morrer lá no Egito. Vamos voltar, vamos levantar um capitão para guiar a gente para voltar. Irmão, lá eles estavam comendo pão que o diabo amassou e queria voltar para lá, irmão. É assim que é uma pessoa que não compreendeu o processo de salvação. Se você não entendeu de maneira plena, você vai querer voltar de novo. Você está entendendo isso ou não? É por isso que tem crente que às vezes está com o pé na igreja, outro no mundo. Pastor, eu estou nesse negócio. Eu vou lá, mas daqui a pouco eu volto, pastor. Eu já vi muita gente ir e também não voltar. Eu já vi muita gente ir e não voltar. Tem gente que conseguiu voltar. Graças a Deus por isso. Mas tem gente que não conseguiu. Então, meus amados, qual é a mensagem de hoje? A lei de Deus é boa. Ela não veio para te condenar. Por mais que quanto mais você ouve a palavra, mais você percebe que você precisa mudar em muitos aspectos. Isso não é ruim. Não é ruim você perceber que tem que mudar. Pede ajuda a Deus. Deus, eu estou percebendo que eu tenho que mudar, minha mente tem que mudar, meu comportamento tem que mudar. Me ajuda, e Ele vai te ajudar. Ele está querendo te salvar. Por isso que toda essa palavra está sendo explanada para você, porque Ele quer te salvar. Senão Ele não gastaria tempo conosco aqui, nos ensinando a respeito de salvação. Você acha mesmo que Deus ia mover o coração do pastor para poder vir pregar sobre salvação? Para não salvar você? Isso aqui veio do coração de Deus porque Ele quer salvar pessoas. Pessoas que o nome ainda não está escrito lá. Pessoas que se morrer hoje, acabou. Acabou. Mas eu estou na igreja. Que hoje você possa dizer: meu Deus, a tua lei é boa. Por mais que tem vezes que eu venho à igreja, eu me sinto sujo, me sinto tão errado. Quando você se sentir assim, é o Espírito Santo lhe dizendo: peça perdão, que eu te lavo, eu te limpo. O livro de Apocalipse diz: feliz é o homem que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se lave. Eu não sei se você é assim. Eu, por exemplo, não agora que está chovendo bastante. Agora chovendo bastante para mim aqui no Maranhão. Eu que sou de São Paulo. Nesse período de que está chovendo um pouquinho mais, às vezes é 2, 3 banhos por dia. Porque eu não gosto de ficar suado. Não gosto de ficar pingando. Então toda hora eu estou tomando banho. Quando está o calorzão de rachar, misericórdia. Cada vez que eu me sinto suado, estou banhando todo tempo. Porque eu não gosto de ficar suado. Talvez eu falo com pessoas aqui que já trabalharam o dia todinho, tomaram um banho cedo, trabalharam o dia inteiro, exaustivo, chega em casa, a primeira coisa que tu quer fazer é o quê? Banhar também? É assim? Não tem hora que é assim na igreja? Você passa o dia inteiro lá, faz um monte de coisa errada, daqui a pouco quando você vem para a igreja, você se sente a pior pessoa do mundo. É como se o teu espírito estivesse dizendo assim: você precisa de um banho espiritual. Você precisa ser lavado. Você não entendeu isso? Você precisa ser lavado. Cometeu tanta coisa, pensou tanta besteira, falou palavrão, xingou, perdeu a cabeça, estressou. Você chega assim e você fala: meu Deus, eu estou tão sujo hoje. Oh, meu Pai do céu. É como se o Espírito estivesse dizendo: você precisa de um banho. Vá banhar. Confessa tudo para Deus. Pede para Ele te lavar. Amanhã é um outro dia. Tenta acertar. Tenta acertar. E é assim que é. É como um longo dia de trabalho e você chega em casa e quer um banho. É a mesma coisa espiritualmente. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? A lei de Deus é boa. Ela é perfeita, ela é santa. Ela é santa. E ela veio para mostrar que pecado é maligno. É terrível na vida do homem. Amém, queridos?
Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Junto comigo, o irmão Marcelo vai orar também e vai abençoar a sua vida em nome de Cristo. Se ponha de pé. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos, abra o teu coração para Deus. Espírito Santo, o Senhor está aqui hoje. Não resta dúvidas de que todo esse entendimento é do Senhor para nós. O Senhor não teve a intenção em nenhum momento de nos condenar através dessas mensagens. Eu consigo perceber o amor de Deus em cada pregação. O desejo de Deus de salvar pessoas. Não interessa o que vocês fizeram, o que nós cometemos. Deus quer nos salvar. Por isso Ele tem tratado esse assunto conosco, nos feito compreender. Espírito Santo, vem sobre o teu povo nesta hora. Tem gente hoje orando, dizendo: Deus, eu pensei que a tua lei era mal, porque todas as vezes que eu vim à igreja, eu me sentia tão sujo, tão errado. A pregação parecia que era contra mim, mas não, a palavra de Deus não é contra você. Ela é apenas um espelho que mostra como você está. E cabe a você decidir se vai continuar assim, ou se você vai lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lava as suas vestes, irmão. Talvez você chegou assim, desanimado, para baixo, se sentindo tão sujo, tão errado, tanta coisa acontecendo na tua vida, os pecados que às vezes nós acabamos cometendo. Você precisa do banho espiritual de Deus, ser lavado no sangue do Cordeiro. E Ele nos lava quando nós confessamos os nossos pecados. Quando dizemos a Ele: Deus, eu errei aqui, me perdoe, me ajuda a melhorar, eu não consigo sozinho. Que cada vez que eu te buscar, que o Senhor me dê a força. Cada vez que eu abrir meu coração em oração, me dê a força. Cada vez que eu vier à tua casa, me dê a força, para que eu consiga ser um homem, uma mulher melhor, que te serve, que quer andar contigo, que agora, por causa da salvação, eu não pertenço mais ao diabo, eu pertenço a Deus e eu quero andar com Deus.